No silêncio da noite, um sussurro corta o ar. Invisível e inaudível, ele penetra as defesas aéreas mais sofisticadas do mundo. Este fantasma pode carregar uma carga útil poderosa o suficiente para alterar o curso da história, mas permanece tão esquivo quanto uma sombra. Custando 2 bilhões de dólares por aeronave, é o avião mais caro já construído. Mas como um gigante de 50 metros de largura se torna invisível ao radar? E por que ele parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica? Segurem-se, porque hoje vamos desvendar os segredos do bombardeiro Stealth, que revolucionou a guerra aérea e mudou para sempre o jogo da segurança global. Você não vai acreditar na tecnologia por trás dessa máquina fantasmagórica? Vamos mergulhar nos segredos do B-2 Spirit, o bombardeiro Stealth, que revolucionou a guerra aérea. Desde suas origens na Guerra Fria até sua tecnologia de ponta, descobriremos como este gigante fantasmagórico mudou o jogo da segurança global. A Guerra Fria. O ano é 1975. A Guerra Fria está no seu auge, e o jogo de xadrez nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética está atingindo um ponto crítico. Imagine isto: esquadrões de bombardeiros B-52 massivos, prontos para o combate em bases aéreas estratégicas, cada um carregado com poder de fogo suficiente para destruir cidades inteiras. Essas aeronaves gigantescas eram constantemente mantidas voando ou em alerta máximo, prontas para decolar a qualquer momento, formando uma parte crítica da dissuasão nuclear americana. Voando da base aérea de Shepherd, no Texas, as rotas variavam anualmente, mas em geral, havia rotas que iam para posições sobre o Ártico canadense, Alasca, Groenlândia e o Mar Mediterrâneo. Mas há um problema: os soviéticos andaram ocupados. Eles desenvolveram sistemas de defesa aérea tão avançados que poderiam abater essas fortalezas voadoras do céu como se fossem moscas. Como disse um general da Força Aérea, enviar B-52 para o espaço aéreo soviético seria como jogar uma pedra num vespeiro usando um alvo vermelho brilhante no peito. Então, o que você faz quando sua força imparável começa a encontrar um objeto imóvel, na forma de uma defesa ainda mais forte? Você muda o jogo completamente. Entra em cena o Programa de Bombardeiro de Tecnologia Avançada, ou ATB. O programa ATB. O objetivo: criar um bombardeiro que pudesse passar furtivamente pelas defesas soviéticas como um fantasma, entregando sua carga antes que o inimigo sequer soubesse que ele estava lá. Era meio como tentar construir um elefante invisível, uma tarefa aparentemente impossível que deixava os engenheiros coçando a cabeça. Mas isso não era apenas sobre manter a superioridade militar, era sobre preservar o delicado equilíbrio de poder que impedia a Guerra Fria de esquentar. Veja bem, todo o conceito de dissuasão nuclear dependia da capacidade de revidar se atacado. Se os soviéticos pensassem que poderiam neutralizar a frota de bombardeiros da América, o risco de um primeiro ataque aumentaria drasticamente. Agora, mal sabia alguém: a solução para este problema já havia sido sonhada décadas antes e, literalmente, esmagada em pedaços. Vamos voltar no tempo para 1946. A Segunda Guerra Mundial acabou de terminar, e enquanto a maior parte da América está focada em construir carros e casas suburbanas, um homem está obcecado por um tipo diferente de construção. Seu nome: Jack Northrop. Sua visão: a asa voadora. Imagine uma aeronave que é toda asa, sem fuselagem, sem cauda, apenas uma forma aerodinâmica e ampla. Parecia algo saído de uma revista de ficção científica, mas Northrop estava convencido de que era o futuro da aviação. Em 1947, o sonho de Northrop de fato decolou na forma do Eagle B-49, uma asa voadora massiva movida a jato com uma envergadura de 50 metros. Estava muito à frente de seu tempo, mas havia um problema. Sem computadores modernos para ajudar a controlá-lo, o Wagyu B-49 era tão estável quanto um monociclo numa corda bamba. A Força Aérea não ficou impressionada,
E numa decisão que deve ter sido um soco no estômago para Northrop, ordenaram que todos os UB-49s fossem destruídos em 1949. Sim, você ouviu direito. Essas asas voadoras foram todas destruídas, o que dá uma ideia da abordagem agressiva de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Vamos avançar novamente, de volta para 1978. A Força Aérea inicia o programa ATB, procurando um bombardeiro que possa penetrar o espaço aéreo mais fortemente defendido sem ser detectado. E quem ganha o contrato? Ninguém menos que a Northrop Corporation. É como se a asa voadora tivesse renascido das cinzas, pronta para seu segundo ato. Desta vez, armada com décadas de avanço tecnológico e um cheque em branco do governo dos Estados Unidos, a Northrop estava pronta para transformar o impossível em realidade. Design e engenharia do B-2. Mas como exatamente você torna uma aeronave de 100 toneladas com uma envergadura tão larga quanto um campo de futebol invisível ao radar? Bem, é aí que as coisas ficam realmente interessantes. Ok, primeiro de tudo, temos que falar sobre aquela forma icônica. O B-2 parece que saiu voando de um filme de ficção científica, e há uma boa razão para isso. Os B-2 são o conceito de asa voadora de Jack Northrop dos anos 1940, levado ao extremo. Mas isso não é só para parecer legal. Cada curva e ângulo desse brinquedinho tem um propósito. Veja bem, ao contrário de aeronaves convencionais com suas fuselagens e caudas distintas, o B-2 é essencialmente uma asa contínua. Essa forma faz duas coisas cruciais. Dá ao B-2 uma seção transversal de radar incrivelmente baixa, o que na linguagem stealth significa muito difícil de detectar, e também fornece excelente eficiência aerodinâmica crucial para uma aeronave projetada para voar meio mundo sem suar a camisa. Agora, vamos dar um zoom nos materiais do B-2 que lhe conferem suas capacidades stealth. A verdadeira mágica acontece na superfície. A pele do B-2 é revestida com materiais absorventes de radar ultra-secretos. Não são tintas comuns, são especialmente projetadas para absorver a energia do radar em vez de refleti-la. É como se o B-2 estivesse usando uma capa de invisibilidade, uma capa feita de materiais tão classificados que eu provavelmente desapareceria se te contasse sobre eles. Como você pode ver neste diagrama de seção transversal de radar, até mesmo a forma como o B-2 é construído contribui para sua furtividade. A pele da aeronave é composta por painéis grandes e lisos com o mínimo de emendas, porque cada borda, cada canto, cada pequena imperfeição poderia potencialmente refletir ondas de radar. Pense no exterior do B-2 como um carro esportivo elegante, sem bordas ásperas, sem cantos vivos. Só que você sabe, se esse carro esportivo fosse do tamanho de um armazém e tentasse muito evitar ser pego por radares de velocidade. Enfim, é aqui que as coisas ficam realmente complicadas. Como já mencionamos, asas voadoras não são muito estáveis. Sem uma cauda, elas tendem a guinar e arfar, o que basicamente significa que elas meio que inclinam para os lados. Para resolver isso, o B-2 usou um sistema fly-by-wire, que é tão avançado que é a definição literal de ultra-secreto. Este sistema de controle computadorizado faz ajustes constantes nas superfícies de controle da aeronave, mantendo-a estável em voo. É tão sofisticado que o B-2 pode realizar manobras que seriam impensáveis para um avião deste tamanho. Imagine que você é um operador de radar e, de repente, sua tela simplesmente apaga. Bem, esse é o Spirit em ação. O B-2 carrega 4 turbofans General Electric F-118GE-100, mas boa sorte para localizá-los. Essas coisas estão enterradas profundamente no corpo da aeronave, com as entradas de ar habilmente escondidas no topo da asa. Por quê? Bem, porque nada diz "Ei, sou um avião", como um feixe de radar ricocheteando numa pá de motor brilhante. O escapamento é resfriado e espalhado por uma ampla área na parte traseira da aeronave.
minimizando sua assinatura infravermelha. É como se o B-2 estivesse andando na ponta dos pés pelo céu, tentando não deixar pegadas. A estrutura da aeronave é feita principalmente de materiais compósitos de grafite de carbono, leves, fortes e o mais transparente ao radar que se pode obter sem ser fisicamente invisível. A aeronave foi construída em seções separadas e depois montada com a precisão de um relojoeiro suíço. Um pequeno desalinhamento e, bum! De repente, você tem um refletor de radar multibilionário em vez de um bombardeiro stealth. Quando o B-2 foi finalmente revelado em 22 de novembro de 1988, foi como mostrar ao mundo um vislumbre do futuro. Ao sair de seu hangar, você quase podia ouvir os queixos coletivos caindo no chão. Esta era uma aeronave que parecia ter sido teletransportada de um filme de ficção científica, pronta para reescrever as regras da guerra aérea. O arsenal tecnológico embutido nesta maravilha voadora era nada menos que inspirador. Com mais de 130 computadores de bordo controlando cada elemento da aeronave, o B-2 não estava apenas à frente de seu tempo, estava em um tempo próprio. Ele combinava uma variedade de técnicas para alcançar sua quase invisibilidade. Sua forma confundia o radar, seus materiais absorviam a energia do radar, e suas contramedidas eletrônicas bloqueavam os sistemas de detecção inimigos. Este gráfico ilustra dramaticamente a assinatura de radar do B-2 em comparação com aeronaves convencionais. O resultado, uma aeronave com uma seção transversal de radar 1000 vezes menor que a do B-52, o que numa tela de radar seria como tentar localizar um pombo. Quando o B-2 fez seu voo inaugural em 17 de julho de 1989, provou que toda essa engenharia sofisticada não era apenas teórica. Essa coisa podia voar, e voar bem. Foi o ápice de décadas de trabalho, desde os primeiros experimentos de Jack Northrop até a tecnologia de ponta dos anos 1980. O B-2 Spirit não era apenas uma nova aeronave. Era uma revolução na aviação, um testemunho voador da engenhosidade e perseverança humanas. Capacidades e desempenho. Agora, vamos falar sobre as capacidades e o desempenho que esta fera possui, porque, além da furtividade, o B-2 Spirit é um ativo altamente capaz, feito para realizar missões profundas em território hostil. Primeiro, vamos falar da carga útil favorita de todos. Ele pode carregar 20 toneladas de bombas. Basicamente, imagine espremer 10 sedãs em sua barriga. E não estamos falando apenas de bombas convencionais aqui. O B-2 faz parte da estratégia de dissuasão nuclear da América. Para suas missões não apocalípticas do dia a dia, o B-2 pode carregar até 80 bombas guiadas por GPS de 500 libras. São ataques de precisão em 80 alvos diferentes em uma única surtida. Ou, se você estiver se sentindo um pouco mais ambicioso, digamos que ele pode implantar armas especializadas como o GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Com 15 toneladas, este destruidor de bunkers é basicamente um pequeno prédio que você pode jogar em outros prédios. Meio que o jeito da Força Aérea de dizer, não importa o quão fundo você cave, ainda podemos te alcançar. Mas é aqui que as coisas ficam realmente impressionantes. O alcance do B-2 com um único tanque de combustível. Essa coisa pode voar mais de 11.000 quilômetros. É como voar de Nova York a Moscou e ainda ter combustível suficiente para circular a Praça Vermelha algumas vezes. E com o reabastecimento aéreo, seu alcance é basicamente qualquer lugar da Terra. É o tipo de avião que pode aparecer sem ser convidado numa festa do outro lado do mundo e ainda sair antes que alguém perceba. Agora você pode estar pensando, claro, ele pode ir longe, mas é rápido? Bem, em grandes altitudes, o B-2 cruza a cerca de 901 km por hora. Não está quebrando nenhum recorde de velocidade. Mas lembre-se, este é um bombardeiro, não um caça. É mais sobre a aproximação lenta e silenciosa do que o voo rasante chamativo. Além disso, ele pode atingir altitudes de 50.000 pés.
Isso é quase mais alto que o Monte Everest 2 vezes. É operado por uma tripulação de 2, um piloto e um comandante de missão. E essas pessoas não estão apenas voando. Estão gerenciando um conjunto de aviônicos de última geração e sistemas de planejamento de missão que são tão avançados que estão em uma categoria própria. E veja só, se o GPS cair, o B-2 pode navegar usando as estrelas. O B-2 pode operar em todas as condições climáticas, dia ou noite. Seu sistema de radar avançado, que tem sido muito controverso, permite que ele realize manobras de acompanhamento e prevenção de terreno automaticamente. O custo e o futuro do B-2. Mas quanto custa ter esse tipo de bombardeiro em sua frota? Cada B-2 custa cerca de 2 bilhões de dólares por aeronave, o que é mais do que o PIB inteiro de alguns países pequenos. Isso mesmo, bilhões com B. Para colocar isso em perspectiva, você poderia comprar cerca de 5.000 casas americanas médias pelo preço de um B-2. Então, por que é tão caro? Bem, é uma tempestade perfeita de fatores custosos. Para começar, a tecnologia é de ponta. Estamos falando de materiais e sistemas que provavelmente não serão desclassificados até que nossos netos tenham idade para votar. Depois, há o fator exclusividade. Apenas 21 foram construídos. A manutenção é outro rombo no orçamento. Aquela pele absorvente de radar, bem, ela precisa ser reaplicada regularmente, e não vamos esquecer das constantes atualizações. O B-2 de hoje é muito mais avançado do que aquele que saiu da fábrica nos anos 80. De alguma forma, ele conseguiu envelhecer para frente, ficando mais jovem e mais capaz. Mas vale a pena? Bem, essa é a pergunta de muitos bilhões de dólares. Os defensores argumentam que as capacidades únicas do B-2 justificam o custo. Afinal, como você coloca um preço na capacidade de atacar em qualquer lugar da Terra sem ser detectado? Mas mesmo aeronaves stealth não conseguem se esconder do envelhecimento. A Força Aérea já está de olho em seu substituto, o B-21 Raider, a próxima evolução da tecnologia stealth. O B-21 Raider deve desempenhar múltiplos papéis como bombardeiro estratégico intercontinental e centro de coleta de inteligência, conectado a uma rede maior para torná-lo a primeira aeronave de 6ª geração de seu tipo. Ele é projetado para ser menor, mais acessível e mais fácil de manter do que seu antecessor, o que permitiria a fabricação de uma frota muito maior. Tecnologia alienígena? O segredo da Área 51 nos céus? Já falamos de seu custo astronômico, de sua capacidade stealth, quase mágica. Mas e se eu te dissesse que há quem acredite que sua tecnologia não é totalmente terrestre? Pense bem. Um avião de 2 bilhões de dólares, com um design que desafia tudo o que conhecíamos sobre aeronaves, capaz de se tornar praticamente invisível aos radares mais sofisticados. De onde surgiu uma tecnologia tão revolucionária, aparentemente décadas à frente de seu tempo? Muitos olhares curiosos e teorias sussurradas apontam para um lugar envolto em secretismo, a famosa Área 51. A lenda diz que nas profundezas do deserto de Nevada, a NASA não estaria apenas testando aeronaves experimentais. Há quem jure de pés juntos que ali estariam guardados destroços de OVNIs, naves extraterrestres capturadas ao longo dos anos. E a grande teoria da conspiração que envolve o B-2 é justamente essa, que sua tecnologia de invisibilidade e seu formato de asa voadora seriam fruto de engenharia reversa aplicada a essas naves alienígenas. E vamos ser bem sinceros aqui. Olhe bem para o B-2 Spirit. Aquela forma de asa delta contínua, sem fuselagem ou cauda tradicionais, varrendo os céus de forma silenciosa e quase etérea. Não parece um disco voador saído diretamente dos relatos de avistamentos? A semelhança é, no mínimo, intrigante e alimenta ainda mais essas teorias. Coincidência? Inspiração em designs futuristas? Ou haveria algo mais, algo que os governos não nos contam?
Enquanto a versão oficial acredita a genialidade de engenheiros como Jack Northrop e décadas de pesquisa aeronáutica, como vimos com a WIG B-49, a avó do B-2. A ideia de uma ajudinha de fora do planeta continua a fascinar e a gerar debates acalorados. Afinal, como um salto tecnológico tão grande pôde acontecer de forma tão discreta até sua revelação? Seria o B-2 a prova de que não estamos sozinhos e que já interagimos com tecnologias muito mais avançadas? A verdade, como sempre, pode estar encoberta por camadas de segredo de Estado e especulação. Mas uma coisa é inegável: o B-2 Spirit não é apenas um avião, é um ícone de mistério, uma máquina que desafia nossas percepções e que, para muitos, carrega consigo o eco de segredos vindos de muito, muito longe. E você? O que acha? Tecnologia puramente humana ou um toque de outro mundo? A semelhança com um OVNI é apenas coincidência? A discussão está aberta. E aí, que mergulho profundo no mundo da aviação stealth, hein? O B-2 Spirit, uma verdadeira maravilha da engenharia que parece ter saído de um sonho futurista ou de um pesadelo para seus inimigos. De asas voadoras rejeitadas a um bombardeiro de 2 bilhões de dólares, a história é cheia de reviravoltas. Mas a tecnologia não para, e o B-21 Raider já está no horizonte. O que você achou mais incrível sobre o B-2? E quais são suas expectativas para seu sucessor? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa. E se você curtiu desvendar os segredos por trás dessa máquina fantasmagórica e quer continuar explorando as fronteiras da tecnologia e da engenharia, não esquece de deixar aquele like poderoso e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas construções épicas. Até a próxima!